Olá, vamos falar agora das partes envolvidas. Quem que está envolvido com essa tal de LGPD? É isso que nós vamos descobrir agora. Bem, para começar então, nós temos o famoso titular. Já falamos bastante sobre ele aqui nos módulos anteriores. O titular então é a pessoa natural, ou seja, a pessoa física, a quem se referem os dados pessoais, que são objetos de tratamento. Os dados são dela, né? Então os dados pertencem a esta pessoa. Controlador, vocês também viram aí, a gente falou, né, a palavra controlador algumas vezes. Vamos então desvendar esse mistério. Quem é esse tal de controlador? Ele controla o quê? Bem, ele controla as decisões sobre o tratamento de dados pessoais. Ela é a pessoa natural ou jurídica, porque a LGPD, lembra, ela se aplica tanto à pessoa natural quanto jurídica, desde que o tratamento de dados seja para fins econômicos, de direito público ou privado, então pode ser um órgão público, pode ser uma empresa privada, pouco importa, e o controlador é a quem compete as decisões sobre o tratamento de dados pessoais de quem? Do titular, claro. Então esse é o papel do controlador. Tomar as decisões, o que pode, o que não pode, quando eu coleto, que tratamento eu faço. Então, quem decide isso é o controlador. Além disso, nós temos uma outra parte envolvida, que é o operador. Como o próprio nome já diz, ele opera. Mas ele opera o quê e para quem? Ele opera os dados pessoais para o controlador. Caso comum, call center, terceirização de call center. Então, eu posso, na minha empresa, terceirizar o call center, e quando o meu cliente liga para a minha empresa, para o meu 0800, ele não cai na minha empresa. Ele cai em alguém que me representa, em alguém que opera os dados pessoais do titular em meu nome. Aí o titular conversa, fala do problema, passa o CPF, passa o endereço, etc, etc. E o operador, então, ele executa o tratamento de dados em nome do controlador. Entre esses dois caras tem um contrato, um ou mais, né? Mas tem um contrato entre eles, aonde diz, inclusive, o escopo de cada um, as delimitações, as responsabilidades, os deveres de cada um. Legal? Então esse é o papel do controlador operador. Nós chamamos esses agentes, né, essas partes de agentes de tratamento. Então, eles são os agentes de tratamento porque eles tratam os dados pessoais. Nós temos também a ANPD, que também já falamos sobre ela em módulo passado. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a agência responsável pela fiscalização, pela regulamentação, pela proteção dos dados. Ela zela pela LGPD, ela zela pela implementação da LGPD, ela fiscaliza, ela audita e ela multa. Claro que a ANPD ela vai fazendo, para ela poder ter capilaridade no Brasil, ela vai fazendo acordos, ela vai fazendo parcerias. Uma das parcerias que ela já fez foi, por exemplo, com o PROCON. Então, o PROCON ele acabou sendo um braço da ANPD no sentido de fiscalização, receber uma reclamação, fazer auditorias, aquilo que a ANPD precisar, o PROCON acaba auxiliando também a autoridade nacional. Isso pode acabar acontecendo com outras entidades, para que ela possa ganhar capilaridade. O que é isso? Ela conseguir atingir todos os municípios do Brasil, porque é muito difícil uma autoridade que está lá em Brasília, ligada à Casa Civil, conseguir fiscalizar e auditar o Brasil inteiro. Nós somos um país continental, nós somos gigantes. Então é muito complexo ela conseguir regulamentar, olhar melhorias, debater temas e controlar, fiscalizar e auditar e aplicar as multas. Então, obviamente, ela está usando braços de outros órgãos, de outros mecanismos, e isso vai ser, ao nosso ver, cada vez mais comum. Tá? E aí nós temos uma pessoa, né, um papel que é de extrema importância nesse ecossistema, que é o famoso DPO, tá? Ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, na LGPD,
no Brasil não tem DPO, não tem o termo DPO, nós chamamos ele de encarregado de tratamento de dados pessoais, é assim que ele está na LGPD até a data dessa gravação, pode ser que no futuro isso mude, mas até então o que nós temos na LGPD é o encarregado. DPO, Data Protection Officer, ele é o papel na GDPR. É o mesmo papel, né? Claro, mesmo papel não, porque ele tem algumas nuances, algumas mudanças no seu escopo, etc. Mas seria o mesmo papel. Um chamou de DPO e outro chamou de encarregado, tá? Mas o termo DPO ficou tão comum aqui no Brasil, foi tão utilizado que ficou. Então, nós estamos utilizando também o termo DPO, Data Protection Officer, mas é preciso deixar claro de que dentro da lei, se você der lá um buscar na lei, lá no PDF da lei, e procurar por DPO, você não vai achar. Você vai achar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Tá? Então, eu preciso deixar isso muito claro para você. Mas, comercialmente, mercadologicamente, DPO. DPO é a palavra para este papel. Tá? DPO, ele não precisa ser um cargo, tá? Apesar de ter sido regulamentado, um CBO, recentemente, mas ele não precisa ser um cargo, ele pode ser um papel. Então, eu posso ter uma pessoa do jurídico com papel de encarregado, eu posso ter uma pessoa da TI com papel de encarregado. Então, uma função, um papel de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou DPO. O que a lei sugere? Que ele se reporte diretamente ao alto nível da direção, tá? Ele tem que ter autonomia e estabilidade, isso é uma sugestão. Importante que ele tenha independência orçamentária para poder fomentar a privacidade de dados da empresa. Ele não precisa ter uma formação específica para ser formado em direito, para ser formado em TI, não precisa, não tem esse pré-requisito. E ele pode ser terceirizado também. Você pode contratar uma empresa para fazer o seu papel de DPO, para que ele exerça esse papel. No início não podia, depois houve uma mudança na lei, passou a permitir que o DPO fosse terceirizado. E o que esse cara faz, então? O que o DPO faz? O que o famoso encarregado pelo tratamento de dados faz? Ele recepciona, ele atende a todas as demandas dos titulares, não necessariamente ele, pessoa. Né? Dependendo da quantidade de demanda que pode chegar, você automatiza isso com sistemas, com formulários. Mas ele é o contato, tanto do titular, quanto com a autoridade nacional, com a ANPD. Quando a ANPD for fiscalizar a sua empresa, quando a ANPD for tratar sobre privacidade de dados, sobre LGPD com a sua empresa, ela vai falar com o encarregado. Ela não vai falar com o CEO, ela não vai falar com o diretor, ela não vai falar com o gerente, ela vai falar com o DPO, ou encarregado. E a ideia é que ele fomente, que ele oriente as práticas de proteção de dados. Não necessariamente ele tem poder de decisão. Ele pode vir a ter, dependendo do cargo que ele exerce. Ele é um gerente jurídico, ele é um gerente de TI, ele é o gerente administrativo, ele tem um cargo que dá para ele poder de tomada de decisão. Mas como encarregado, quando ele põe o chapéuzinho de encarregado, ele não necessariamente tem essa autonomia. Ele é um assessor da empresa. Ele indica à empresa que caminho ela deve seguir, que práticas ela deveria fazer, que riscos ela está exposta no que tange LGPD, no que tange privacidade de dados. Tá? Então esse é o papel. Esse é o papel do famoso DPO. No dia 27 de janeiro de 2022, nós tivemos uma mudança, que foi a resolução número 2 da ANPD, da Autoridade Nacional, a qual o DPO deixou de ser obrigatório para todos os controladores. Até 27 de janeiro de 2022, todos os controladores, 100% dos controladores deveriam ter um encarregado. Então, desde da borracharia, da padaria, até a multinacional bilionária, todos deveriam ter um encarregado. Óbvio que isso não se sustentaria, né? E aí a ANPD ela fez essa resolução, a qual ela aplicou obrigações mais suaves para empresas que foram definidas como pequeno porte. Tá?
É claro que para ser considerado de pequeno porte, você não pode se enquadrar em 2 ou mais critérios que foram elencados, que são esses critérios que você está vendo aí. Então, administração de dados pessoais em grande escala. Então, se você tem grandes volumes, você não pode ser considerado de pequeno porte para a LGPD. Você pode ser pequeno porte a nível faturamento, mas para a NPD, pequeno porte, quando você trata muitos dados pessoais, não vale. Por exemplo, eu sou um call center, uma empresa pequenininha de call center, mas eu terceirizo para uma grande operadora de celular. Então eu presto serviço para uma grande operadora de celular. E eu trato a base de clientes dessa operadora. Qualquer cliente pode me ligar. Então essa empresa tem 25 milhões de clientes cadastrados com linhas de celular. Então eu tenho 25 milhões de titulares, com cada um com N dados pessoais, o que vai dar centenas de milhares de dados pessoais na minha mão. Então, mesmo que o meu faturamento seja pequenininho, mas eu trato muitos dados pessoais. Então, eu não sou considerado de pequeno porte. Tratamento de dados pessoais que afetem os interesses e direitos fundamentais dos titulares. Então, se trata dados que podem afetar esses interesses e os direitos, né, direito à vida, direito à moradia. Então, se você trata dados que afetam, que podem vir a afetar isso, principalmente dados sensíveis, você também pode não ser considerado uma empresa de pequeno porte. Claro, tem que ser 2 ou mais, ou seja, um só aqui você até passa, mas se 2 desses itens você já é considerado não é considerado mais de pequeno porte, né? Utilização de tecnologias emergentes ou inovadoras, ou seja, startups. Então, empresas que usam tecnologias emergentes e inovadoras não vão ser consideradas de pequeno porte, mesmo que sejam startups. Controle de zonas acessíveis ao público, também, se for essa e mais uma, não vai ser considerado. Atitudes tomadas com base em um tratamento automatizado de dados pessoais, pensando em definir o perfil da pessoa no âmbito pessoal, profissional, de consumo, ou seja, se você trata via inteligência artificial para capturar hábitos de consumo, se você utiliza classificação de dados através de processos automatizados, também não vai ser considerado de pequeno porte. Eles entendem que, neste caso, a empresa tem que ter um encarregado, não pelo volume em si dos dados, mas pelo tipo de dado e pela complexidade do tratamento dos dados pessoais. Então, eles entendem que precisaria ter uma pessoa com um papel e um olhar e um crivo crítico sobre legislação de privacidade de dados, e o uso de dados sensíveis ou pessoais de crianças, adolescentes e de idosos. Eu tenho uma empresa pequenininha de empréstimo consignado para idosos. Você não é pequeno, mas eu faturo pouco, não importa. Você trata dados de idosos, então você também não seria considerado de pequeno porte, tá? Então isso aqui é uma mudança que aconteceu em 2022, janeiro de 2022, e claro, 100%, Fabrício, tá transparente? Não. Tem algumas coisas que ficam, por exemplo, o que é grande escala? Grande escala para mim pode ser uma coisa, grande escala para você pode ser outra. Grande escala para alguém que trabalha com big data, com volumes de dados em petabytes, grande escala é isso. Passou de petabyte é grande escala. Talvez, no olhar da NPD, grande escala seja alguém que já trabalha com um volume acima de 1.000 titulares. Olha que diferença, né? Um falando de milhares de giga e o outro falando de um volume pequeno, né? Teoricamente pequeno. Então, essas não clarezas, elas podem gerar problemas. Mais uma vez, reforço, qual é a indicação? Cautela. Sempre cautela. Se você ficou na dúvida, tenha um DPO. Eu tenho dúvida se o que eu trato é muito ou é pouco. Se você está na dúvida, é porque tem risco. Se tem risco, tenha um encarregado. Tenha um DPO, nem que seja terceirizado. Tá bom? Bem, nós temos aqui o DPO as a Service. O que é o DPO as a Service? Você lembra que nós falamos que o DPO pode ser terceirizado. Se o DPO pode ser terceirizado, então eu posso contratá-lo como um serviço. Então eu contrato uma empresa, eu pago uma empresa para ela fazer o papel de DPO para mim.
Isso não tem problema algum, tá? Pode acontecer, mas é importante que o DPO esteja acessível para todas as organizações que ele atende. Seja ele um indivíduo, o Fabrício tem um serviço de DPO e ele atende 5 empresas. O Fabrício tem que estar disponível, conseguir falar, atender essas 5 empresas. Não contratei o Fabrício, contratei uma empresa, um escritório, né, uma empresa de consultoria que está fazendo papel de DPO. É a mesma coisa, a empresa precisa ter uma organização para conseguir atender a todos os clientes a qual ela vendeu esse serviço. Essa é a única restrição, é a única ressalva que nós temos em relação ao serviço de terceirização de DPO. Ele tem que conseguir estar acessível e atender às demandas. Eu não posso, como titular ou a ANPD, tentar falar com o DPO da empresa C, que é o mesmo da B, o mesmo da A e o mesmo da D, e ele está ocupado o tempo inteiro e só pode falar comigo daqui 15 dias. Isso não existe. Isso vai dar ruim. Tá? Então, a única ressalva é essa. Mais um ponto que a gente precisa esclarecer sobre o DPO, ou encarregado. O DPO ele não responderá, no Brasil, na LGPD, ele não responderá civilmente perante os titulares ou a ANPD, no que tange o tratamento de dados pessoais. Por que isso é importante destacar? Porque na GDPR ele pode responder civilmente e criminalmente pelo tratamento de dados pessoais. Se alguém roubar dados pessoais de uma empresa, cometer um crime, o DPO pode vir a responder por isso. É tenso, né? Aqui no Brasil deram uma aliviada. Então, reafirmando, o papel do DPO é consultivo. Consultivo. Não cabe a ele tomar medidas na operação. Eu vou lá no RH mandar a menina do RH parar de gravar o arquivo do currículo. Não. Ele vai ser consultivo, ele vai informar para ela o risco, ele vai indicar até uma possível solução, se ele estiver na alçada dele, indicar o que pode e o que não pode ser feito segundo a LGPD, boas práticas de segurança e boas práticas de privacidade, e cabe aí o gestor da área responsável ir lá e tomar as ações, tá? Então, cabe ao controlador adotar ou não as orientações do DPO, ciente dos riscos. Tá? Seja ele um DPO interno, seja ele um DPO terceirizado. Então, para fechar aqui, os agentes de tratamento, ou seja, o controlador e o operador, é que são responsáveis por garantir que a atividade de tratamento de dados esteja realizada em compliance com a LGPD. Tá? Não é o DPO, não é papel do DPO. Fabrício, mas e se o DPO for também o diretor? E se o DPO também for... Ok. Quando ele põe o chapéu de DPO, ele não é responsável. Quando ele tira o chapéu de DPO e põe o chapéu de gerente administrativo, aí ok, ele passou a ser responsável. É igual quando é o gerente de TI, ou um coordenador de TI, que é o DPO da empresa. Quando ele está com o chapéuzinho de DPO, é DPO. Aí, para ele executar na área dele, ele tira o chapéuzinho de DPO, põe o chapéu de coordenador de TI, aí ele é responsável pelo aquele escopo dele de trabalho. Tá? Pode acontecer isso nas empresas. Mas não é o DPO que responde, tá? Não é ele que executa, não é ele que muda, porque o processo não é dele. O processo é do negócio, é daquela área de negócio, tá bom? Então isso é importante da gente mencionar. Mais um ponto aqui, mais uma mudança, né? Que começou em 2021, que foi o debate sobre o CBO, o Código para a ocupação de encarregado, de DPO, e foi criado, então, o código 142135, né, que é o código o CBO para o Oficial de Proteção de Dados Pessoais, também conhecido como DPO. O engraçado aqui é que nós conseguimos que colocasse na Classificação Brasileira de Ocupações, o CBO, entre parênteses, o termo DPO, né? Então a gente tem ali o DPO, apesar de não ter na lei, tem no CBO, né? Mas ficou como Oficial de Proteção de Dados Pessoais, entre parênteses, DPO. Então hoje você consegue contratar alguém com o cargo de DPO, não apenas o papel. Até março de 2022, que foi quando houve essa inclusão na tabela do CBO,
pelo código 1421-35, você não tinha esse cargo. Mas a pessoa vai ser um DPO dedicado, ele só vai fazer isso. Ok, você vai ter que contratar ele como analista de segurança, como analista jurídico, como assistente de proteção de dados, ou qualquer outro cargo que possa existir, não como DPO. A partir de março de 2022, então, abriu essa possibilidade de ser contratado, o DPO ser contratado como DPO. Coisa boa, né? E totalmente lógica, mas é que às vezes a gente está num país que as coisas não são tão lógicas, né? Aqui, pelo menos, a gente conseguiu, não 100% lógico, a gente não tem DPO na lei, mas tem DPO no CBO, mas pelo menos a pessoa agora pode ser contratada para aquilo que ela vai exercer, caso seja essa realmente a função dela dentro da empresa. Espero que você tenha gostado. Obrigado. Te aguardo no próximo módulo. Até lá. Tchau, tchau.